Oi, nesse momento você já passou pela aprovação final, você já é uma pessoa que está iniciando a sua carreira profissional, você já adquiriu todos os conhecimentos básicos para operar profissionalmente. É óbvio que você vai continuar estudando eternamente, isso nunca vai acabar, mas você, para realizar as tarefas que você se propõe a fazer profissionalmente, você já está habilitado, capacitado, treinado e você já recebeu a incumbência, né, vinda de uma pessoa que te confiou uma tarefa difícil e você venceu aquilo. Às vezes sozinho, às vezes com a ajuda de uma equipe de assistente, o que eu recomendo muito, né? Mas lembrando que é muito importante para que esse sucesso aconteça e para que você não se perca agora no sucesso, que você tenha uma mente, uma cabeça estável emocionalmente, né? Trabalhada. Ter uma cabeça emocionalmente boa é uma coisa que se trabalha também, que se estuda e treina. Não, ninguém, às vezes alguém nasce com algum talento para isso, mas muita gente pode se perder no meio do caminho, ter as chances de ouro e se perder. E eu já vi várias vezes isso acontecendo. E se eu tenho alguma coisa que eu posso recomendar para vocês, é que o processo de terapia pode ser uma terapia cognitiva, análise, ele vai realmente te ajudar a ser estável, porque nesse momento você já está trabalhando, você se sente confiante, você ganha confiança para demonstrar para as outras pessoas que você não é uma pessoa comum e você olha para o seu passado lá, naquele momento que você tinha medo, que os seus parentes não te apoiavam em algum momento e você às vezes pode até ter um pouco de soberba nesse momento, mas é importante a gente nesse momento aqui começar o retorno. O que é o retorno? O retorno é você se reconectar com aquela pessoa lá do início, de antes do chamado. Você entender que a sua trajetória ela foi sim pelos seus próprios méritos, mas ela também teve muita sorte e ela teve um caminho muitas vezes pavimentado por outras pessoas que vieram antes. Esse talvez seja o ponto mais importante. Raramente alguém abre uma picada no mato sozinho, né? Mas o facão que ela usou, alguém já fez. Então, assim, começar tudo sozinho, completamente do nada e conseguir atingir um objetivo e não fracassar na primeira tentativa é raro. A estabilidade profissional ela pode ser um platô ou pode ser uma serra também. Você pode estar estável profissionalmente, mas ainda assim oscilar. Tem um dia de muito trabalho, tem um período de pouco trabalho. E a vida profissional é um pouco irregular. Pode ser irregular para algumas pessoas, mas nem para todas. Mas ainda continua sendo sua vida profissional porque você já não é mais tratado como aquele aprendiz, você está sendo cobrado como um profissional. Então, o retorno nesse momento é você olhar para as pessoas que estão numa caminhada, na mesma caminhada que você, mas numa posição lá no início ou ainda no meio, e entender que eles precisam de apoio também. E é nesse momento que o grande profissional retorna para os aprendizes, né? E começa a trazer informação e compartilhar essa dádiva que é o sucesso profissional com outras pessoas. Então eu faço essa série de vídeos aqui nesse momento para isso também, para compartilhar, porque o meu conhecimento de mais de 20 anos de ensino superior em música e produção fonográfica, ele está disponível para as pessoas que vão até a universidade estudar comigo, mas ele poderia estar disponível para todo mundo, porque é um conhecimento muito mais que serve como uma guia. Eu não estou passando aqui nenhuma receita de bolo, eu estou falando sobre uma jornada. Até essa jornada não fui eu que inventei, não. Joseph Campbell já falava dessa jornada do herói e eu estou me utilizando dela sim. Estou falando nesse vídeo que isso é uma referência ao monomito, à jornada do herói, para que vocês não ficassem apegados a isso e tentassem entender ela antes de ter a percepção de todas as etapas. É óbvio que antes da gente, outras pessoas vieram e pavimentaram um caminho para a gente. Mas se a gente chegou num momento de sucesso, ainda que esse sucesso seja local, ainda que esse sucesso seja com os nossos pares, a gente precisa aprender a compartilhar ele com os aprendizes e trazê-los também para isso. Eu tenho uma lembrança muito, muito clara de um momento da minha vida que eu já era professor universitário e contratei um afinador de piano na universidade para ele afinar o piano. E aí, vendo ele afinar o piano, e a afinação de um piano demora muito, eu perguntei, mas o senhor não ensina a afinar o piano? E ele deu um sorriso e falou, não, não ensino.
E eu fiquei meio encucado com aquilo, assim, porque eu vim de uma tradição na minha universidade, né, de onde eu estudei e tive minhas bases de caráter, que o conhecimento ele tem que estar disponível para as pessoas. Ele não pode ser uma propriedade de uma família ou de uma pessoa. Ele tem que ser compartilhado com a humanidade. E aí eu fiquei meio encucado, porque que ele não ensinava. Aí ele falou, eu aprendi com o meu pai, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele. São 4 gerações, porque agora eu estou ensinando para o meu filho, 4 gerações ensinando a afinar piano. E isso é um ofício de família. Eu não vou ensinar para as outras pessoas, porque eu vou acabar com o ofício da minha família. E eu entendi naquele momento que ele estava fazendo isso, protegendo os aprendizes, né, que no caso era o filho dele, mas de certa forma o conhecimento ele encontra um caminho para chegar às pessoas, né? Hoje em dia está cheio de curso de afinação de piano, isso aconteceu lá perto de 2004, 2005. Hoje em dia está cheio de curso de afinação de piano, inclusive na internet você tem informação. Então a informação ela escorre pela mão de quem tenta segurá-la. E esse momento para mim foi muito decisivo porque eu percebi que tinha algo de errado naquele ofício de afinar piano, porque ele não poderia ser compartilhado com aquelas outras pessoas, ele geraria um monopólio, porque no final das contas, naquela região era só aquela pessoa que afinava o piano e ele poderia cobrar o que ele quisesse, senão você ia ter que tocar com o piano desafinado. A partir daí, eu realmente repensei muito sobre o que é ensinar, sobre o que eu devo ensinar ou o que eu não devo ensinar, e tudo que eu coloquei nessa série de vídeos até agora, nesses 8 vídeos, né, a gente vai concluir com 9 vídeos, são considerações muitíssimo relevantes sobre a vida profissional, talvez muito mais relevantes do que eu sentar e explicar o que é um tipo de um microfone, como ele funciona, como é que se grava alguém. É óbvio que eu poderia fazer isso porque eu dou aula disso na universidade, mas o que eu percebi ao longo desses anos todos é uma coisa que vai muito além disso, que é a formação do profissional. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês talvez se aplicasse para outras profissões, porque os desafios são os mesmos. A gente está falando sobre pessoas que recebem esse chamado para a profissão, para o ofício, e que tem que atravessar um caminho muito difícil até se estabelecerem como pessoas seguras para realizarem as tarefas, e que aí eles podem cobrar o que eles realmente querem, e isso vai fazer muita diferença, né? Então, falei muito pouco sobre áudio, e essa série de 9 vídeos vai ser muito pouco sobre áudio mesmo, sobre música, porque no final das contas ela é o panorama geral de quem começa a estudar. Se você chegou aqui, nesse momento, nesse vídeo, e você está vendo um monte de vídeo na internet e está se sentindo perdido sobre os vídeos na internet, não pare de assistir vídeos na internet, mas pegue essa série de vídeos e escreva essa guia, esse caminho, esse fio que vai te colocar dentro do labirinto e por onde você vai conseguir sair de novo, né? Porque esse fio da meada, ele vai te ajudar muito na vida profissional, a você não se desesperar. Então sempre quando você precisar, você recorre a esse vídeo. E eu acho importante compartilhar que se você aprendeu alguma coisa até agora, está aprendendo alguma coisa até agora, você deve compartilhar sim. Então no último vídeo a gente vai falar sobre compartilhar, sobre ser professor. E essa tarefa muito importante que acontece, que é a transferência de conhecimento e informação para pessoas que são aprendizes, que estão no início da rota do aprendizado. Te vejo no próximo vídeo.